Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Elison Pedro e dando continuidade ao nosso estudo sobre função, veremos um outro tópico desse tema que é tão gostoso de estudar, tá bom? Se você é novo no canal, assiste os vídeos que a gente já produziu, vai ser muito bom para que você tenha uma base para iniciar esse agora, tá certo? Então, sem mais conversa, vem calcular! Muito bem, pessoal, hoje nós vamos dar início ao estudo de como determinar o domínio e a imagem de uma função, tá bom? Então, vem comigo aqui. O domínio corresponde a todos os valores atribuídos para x, ou seja, o eixo das abscissas, e a imagem corresponde a todos os valores atribuídos a y, ou seja, o eixo das ordenadas. Nós temos aqui 3 exemplos de como a gente pode determinar esse domínio e essa imagem. Eu vou começar com esse primeiro aqui, e é o seguinte, pessoal, para que você determine o domínio, como a própria definição, a observação fala, olha para o valor do x. Nós temos aqui um gráfico, tá? Um plano cartesiano em que eu tenho o eixo y em pé e o eixo x deitado. Então, se eu quero o domínio, eu vou olhar para aqui, ó, o x é o meu domínio. Agora, a segunda observação é, olha para o gráfico da função. A tua função é o que está em vermelho. Então, olha os pontos extremos dela, tá bom? Perceba que um extremo da função é esse aqui, ó, tá bom? É esse ponto. E o outro extremo da nossa função está bem aqui em cima, tá certo? Então, pessoal, o que é que eu quero que vocês observem? Nesse ponto aqui, da minha função em vermelho, do meu gráfico vermelho, ele está se ligando ao x. Que x é? Olha, o menos 2. Entendeu? Agora olha lá para o outro extremo. Olha, ele se liga a quem no x? Opa, ao 2. Então, o meu domínio, são todos os valores do x, todos os valores reais do meu eixo x, que está entre menos 2 e 2. Preste atenção numa coisa. Vamos supor que eu peguei o 2. Olha, ele vai tocar a minha função aqui embaixo. Supostamente, a gente vai entender que não toca, mas é só para a gente ter uma análise visual. Agora, olha, eu vou pegar um outro número aqui. Por exemplo, entre 1 e 2, eu tenho, por exemplo, sei lá, o menos 1/2. Agora, puxa uma reta. Olha, na vertical. Tá vendo que tocou o meu gráfico em vermelho? Pegue um outro número aqui, ó, maior do que esse aqui, ó. Vamos pegar um outro número aqui no x. Olha, quando eu baixar, vai tocar o meu gráfico aqui. Olha o menos 1. O menos 1, ele vai tocar o gráfico aqui. E se eu continuar pegando, pessoal, mais valores, ó, toquei meu gráfico aqui. Se eu pegar outro aqui, no 0, ó, no 0, 0, ó, o meu gráfico foi tocado aqui. Se eu pegar aqui, ó, no lado direito do x, ó, peguei um valor aqui, sei lá, pode ser qualquer um, 0,5. Vai tocar o meu gráfico assim, e aqui a gente vai observando ó, que cada número que eu pego, a minha função em vermelho vai ser tocada. Agora preste atenção numa coisa. Se eu pegar outro valor aqui, ó, e subir, ó, vai tocar a minha função lá em cima. Agora, se eu pegar um número para a esquerda de menos 2, ou seja, menor do que menos 2, eu vou tocar a minha função, olha, não vou. A função não foi tocada, porque a função ela só está definida para os valores do x até o menos 2. Então, se eu pegar algum valor antes de menos 2, à esquerda de menos 2, eu não vou tocar a minha função. Se eu pegar outro valor aqui, ó, suba, um número maior do que o 2, tocou a função? Não, porque a função ela está limitada entre o menos 2 e o 2. Deu para sacar? Agora, pessoal, vocês precisam prestar atenção em um outro detalhe. Observem que essa bolinha aqui está aberta. Essa está fechada. O que isso significa? Muita coisa. A bolinha aberta, ela está aberta para quem? Preste atenção, ó, para o menos 2. Isso significa que o menos 2, ele não vai fazer parte do domínio. Ele está ali só para limitar, para a gente saber até onde vai o domínio da minha função, mas ele não entra como contagem, tá bom?
Já esse 2, ó, preste atenção que ele vai subindo e quando chega aqui em cima a bolinha é fechada. Ou seja, ele vai entrar no domínio. Então, pessoal, como eu determinaria o meu domínio dessa função? Eu poderia dizer que o domínio, olha só, são todos os valores do x pertencente aos números reais, tal que... Agora percebam, viram as retas em azul que eu tracei aqui? Ou seja, qualquer número, pessoal, que esteja aqui, ó, prestem atenção, ó, nesse intervalo, ó, vai ser o meu domínio. Eu só não consigo pegar números, olha, maiores do que o 2 e nem menores do que o menos 2. Ou seja, o meu domínio ele vai estar bem no meio do menos 2 e do mais 2, ok? Só que tem uma coisa, essa bolinha fechada está incluindo o número 2, então eu coloco que o x aqui, ó, até aqui, ó, ele pode ser igual, aí eu coloco um igual. Ou seja, os meus valores, ó, eles podem ser menores do que o 2, ou então eles podem chegar até o 2. Já aqui no menos 2, não, ó, a bolinha está aberta, ou seja, eu posso ter qualquer número maior do que o menos 2, só que eu não posso ser, o meu domínio não pode ser o menos 2, porque a bolinha está aberta, tá bom? Então eu só deixo que o meu x é maior do que o menos 2 e menor ou igual ao 2, ok? Vamos para a imagem. Já a minha imagem, pessoal, eu posso determinar a minha imagem da seguinte maneira, tá bom? A minha imagem eu vou observar o eixo Y e da mesma forma, olhem para o gráfico. O gráfico no Y, ó, o gráfico é em vermelho, ele está preso do 4, ó, do 4 até o menos 4. Veja o gráfico aqui, ó. Para eu saber, tracem retas deitadas na horizontal, percebam. Se eu pegar um número, o menos 4 vai tocar a minha reta em vermelho aqui, ó. Tá vendo? Agora pegue um número menor do que o menos 4, por exemplo, o menos 5. Agora passe uma retinha aqui. Vai tocar o gráfico vermelho? Não, porque o gráfico ele não desce mais do que isso. Da mesma forma aqui, ele só vai até o 4. Se eu pegar um número 5, por exemplo, aqui em cima, tá, ó, passa uma retinha aqui, ó, não vai tocar o gráfico. Então significa que a minha imagem, ela está presa entre, ó, só vai do menos 4, ó, do menos 4 até o 4, tá vendo? E eu vou seguir o mesmo raciocínio. Como a bolinha está aberta aqui, então esse menos 4 do y, ó, não entra. Ele só está para limitar. Então o meu domínio aqui seria assim, ó. Eu posso representar dessa forma. X pertence aos reais, tal que o meu x, tá certo? Ele vai ser maior, porque ó, eu posso chegar até o menos 4, mas se eu for subindo, ele é maior do que o menos 4. Qualquer número que eu pegar aqui em cima será maior do que o menos 4. Ou seja, ele pode ser maior que o menos 4, e eu não coloco o igual, porque a bola está aberta, e ele, a minha imagem, são todos os números que vão até o número 4, e eu posso pintar aqui, ó. Aliás, eu posso fechar, eu posso dizer que é maior, menor ou igual ao mais 4. Por quê? Porque a bolinha está fechada para ele também, tá bom? Uma outra forma da gente determinar o domínio seria assim, ó. Desculpa, eu não tinha feito, mas eu vou fazer agora. O meu domínio, eu posso determinar como sendo o seguinte, olha. A bolinha não está aberta para o menos 2, então eu posso dizer assim, ó. O domínio pode ser o intervalo aberto em menos 2 e a bolinha não está fechada para o 2, mais 2, ó, coloca um colchete fechado no mais 2. Tá? Posso representar o meu domínio dessa maneira também, é esse intervalo aí. E da mesma forma a minha imagem, eu também posso representá-la dessa maneira, ó. A bolinha está aberta para o menos 4, olha sempre o menor número, tá? No y, o menos 4, então aberta para o menos 4, colchete virado para cá, aberto. E eu vou colocar o colchete fechado para o mais 4, tá? Vocês podem representar ou dessa maneira ou dessa maneira. Tá ok? Vamos para o segundo exemplo, esse aqui. Agora percebam aqui, ó, tá certo? Deixa eu até separar isso aqui. Percebam aqui que eu tenho o gráfico da minha função, ele é meio, né, loucão, né?
Ó, ele vem aqui, aí continua constante, um certo ponto, depois desce. Enfim, mas é bem tranquilo. Quem é o meu domínio aqui nessa ideia, nessa história? Então, olha só, vamos separar aqui. Nesse segundo exemplo, o meu domínio seria quem? Vamos olhar para o x. O meu x, perceba que a minha função, ela chega até aqui, e aqui ela se liga com o menos 2 no x, e nesse ponto aqui ela se liga com quem? Com o mais 2. Ou seja, eu já sei de uma coisa, que o meu domínio são todos esses números do x, ó, que vai daqui, olha só, até o 2. Ou seja, o meu domínio são todos os x pertencentes aos reais, tal que o meu x está entre menos 2 e entre o mais, desculpa aqui, o mais 2. Agora vamos só prestar atenção no seguinte, tá vendo que todas as bolinhas estão fechadas? Aí vocês podem dizer, Elson, mas e esse menos 1 aqui, e esse 2, e esse 1 positivo aqui? Peguem só os extremos da função, ou seja, só o menos 2 e o mais 2, nesse caso. Como todas as bolinhas estão fechadas, o que isso significa? Que todos os valores aí serão inclusos no domínio. Então eu vou colocar o igual também, ó, maior ou igual. Ou seja, o x são todos os números, aqui o meu domínio são todos os números de x que vão do menos 2 até o mais 2, ok? E eu posso também representar o meu domínio como sendo o quê? Ó? Como está fechado no menos 2, eu coloco o intervalo fechado no menos 2 e também ó, fechado no mais 2. Posso representar dessa maneira, tá bom? Vamos para a nossa imagem. A nossa imagem, a gente já sabe que está no y. Então veja, no y a minha função chega até aqui, ó, ou seja, até o 3. Vamos colocar aqui, ó, até o 3. E na outra parte, ela vem até aqui, ou seja, quando eu levo no y, vai até o menos 1. Ah, então minha imagem são todos os números do y que vão do 3 até o menos 1. Perfeito! Então eu posso chegar aqui e dizer o seguinte, ó, a minha imagem são todos os y's, tá? Pertencente aos reais, tal que o y eu já sei que ele está entre quem? Entre o menos 1, né? Desculpa, eu coloquei bem prensadinho aqui, ó. Sei nem se vai dar para enxergar, mas tudo bem. Menos 1 e o mais 3. Percebam que aqui no menos 1 a bolinha está pintada, então eu coloco o igual. Aqui é menos 1, viu, pessoal? E aqui, no 3 positivo do y, a bola também está fechada, então eu coloco o igual. Também eu posso representar minha imagem como sendo intervalo fechado em quem? Em menos 1, eu pego logo o menor número, fechado em menos 1. E olha, quando eu chego no 3 também, ó, minha função aqui, ó, se liga no 3, ó, fechado também, ó, bola pintada. Ok? Só vindo para esse lado, para esse primeiro exemplo, pessoal, eu coloquei que a imagem aqui era x, tá? Eu errei. Aqui seria y, tá? Ó. Y pertencente aos reais, tal que, desculpa aqui, ó, o meu y, tá bom? Perfeito, pessoal. Agora vamos para o último exemplo. No último exemplo, vocês podem observar esse gráfico aqui. Troncho, não importa, mas vocês vão olhar, pessoal, para a função em vermelho. Então, ela tem um extremo aqui e um extremo aqui. Então, observem o seguinte, quem seria o nosso domínio? Vamos lá. Vou colocar até de outra cor aqui para diferenciar. Pois bem, vejam só, nosso domínio. Então, eu já sei que é o x, o domínio, que pertence aos reais. Agora, vamos só definir quem é esse domínio, tá bom? Olha só, o meu domínio, ó, ele vem aqui tudo, ó. Certo? Ó. Pessoal, percebam que o meu domínio, ele é o x, que pertence aos reais, tal que x. Mas olha só, o meu x, ele está preso entre o menos 2 e o 2. E olha, no menos 2 a bolinha está pintada, então vamos colocar igual, né? Ou seja, o meu x, ele é maior ou igual a menos 2. E por consequência também, ele é o que, pessoal?
menor ou igual a 2, porque a bolinha está fechada para o x aqui, ó, no 2, ó. Menor ou igual a 2. Só que tem uma coisa também, pessoal. E estão vendo que no menos 1 a bolinha está aberta? O que é que isso significa? Que o meu domínio vão ser todos os números entre menos 2 e 2. Só que esse menos 1, ele não vai entrar no meu domínio. Ou seja, o meu domínio será todos esses números, só que eu tenho que dizer que o x tem que ser diferente de menos 1. Tá bom? Não posso pegar o menos 1, olha a bolinha aberta para ele. Tá certo, pessoal? O 1 entra, porque a bolinha aqui, ó, tá fechada. Agora, pessoal, a nossa imagem vai ser o seguinte, ó. A nossa imagem, eu já sei que eu vou olhar no y, não é isso? Olha só, a nossa imagem. Percebam que a minha função, ó, tá aqui, ou seja, ela pega o menos 2 no y e ela finaliza aqui, ó, ou seja, no y ela termina no 3. Ou seja, a minha imagem seriam todos esses números aqui, tá bom? Então eu poderia dizer que a imagem são todos os valores de y que pertencem aos reais, tal que eu já sei que o meu y está entre menos 2, como a bola está fechada, eu vou dizer que é menor ou igual que menos 2, maior ou igual a menos 2, e o y é menor ou igual a o 3, porque a bolinha aqui, ó, no final da minha função, ó, ela está fechada para o 3. E, olha, e vejam que nesse ponto aqui, a bola está aberta para o 2, ou seja, o meu y nesse ponto ele tem que ser diferente de 2. Ok, pessoal? Essa é a ideia de como determinar a imagem e o domínio de uma função no gráfico, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Então, se eu ajudei, deixa o teu like, comenta aqui embaixo, tá certo? Compartilha com os amigos para que eles possam ter conhecimento dessas ideias, né? Se eles têm dificuldade, então isso aí vai ajudá-los muito, tá bom? E, sobretudo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, vai lá em todas, tá bom? Fica com Deus e até a próxima.